Ok, então, né, boa noite a todos. Vamos, né, para mais um encontro aqui da disciplina de Química Básica. Nós tivemos alguns percalços, né, nos últimos 2 encontros, mas nada que vai prejudicar, tá, pessoal? A gente consegue, até o final do curso aqui agora, repor isso, então não precisa ficarem preocupados, né? Então, hoje a gente vai fazer um apanhado, né, dos PAPRs 2 e 3, que a gente não tinha feito ainda, essa atividade síncrona, né? E falar já também um pouquinho do PAPR 4, que é o próximo agora, né, que já foi postado. Beleza? Vou pedir licença para vocês para apresentar aqui a minha tela. Aí confirme para mim, por favor, se vocês estão vendo a minha tela. Sim. Né? Obrigado, William. Então, pessoal, nós precisamos falar aqui um pouquinho, né? Nós só tivemos aula 5 sobre o PAPR 1, onde nós tratamos, né, de materiais e substâncias. Né? Destacamos, né, que existem pouquíssimas substâncias puras na natureza, né? A maior parte estão misturadas, uma bagunça de vários compostos misturados, né? O que é o comum na natureza. Né? Pouquíssimas coisas são puro. Mesmo aquilo que a gente chama de puro, né, às vezes não é 100% de pureza. Né? E esse grau de pureza também é relativo. Né? Está chegando alguém aqui. Mas, então nós já sabemos, né, que existe na natureza materiais, substâncias. Né? Quando a gente fala em materiais, a gente está falando de misturas, né? Quando a gente fala em substâncias, está implícito que são substâncias puras. Ok? E nós vimos que existem técnicas que nos permitem separar esses materiais. Ok? Isso que nós vimos. Nós vamos passar agora, pessoal, para entender, né, como que é o íntimo da matéria. Nós já vimos que a matéria, né, que é tudo que existe no universo, ela pode existir em diferentes estados físicos. Esses materiais, né, eles podem estar, geralmente eles estão misturados, mas nós queremos entender, né, o que forma tudo que existe no universo. Okay? E chegar ao que a gente chama de conceito de átomo. Então, como que surgiu esse conceito, pessoal? O conceito de átomo, ele já vem desde os gregos antigos, né? Então, por volta de 500 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 2.500 anos atrás, aí, filósofos gregos já indagavam, né, sobre a estrutura da matéria. Eles faziam um exercício mental, né? Pegavam qualquer um objeto que você possa imaginar, aí, um pedaço de tijolo, por exemplo, e imaginava o que aconteceria se eu fosse dividindo. Né? Eu pegava aquele tijolo e dividia ao meio, depois eu dividia ao meio de novo, dividindo. Então, fazendo esse raciocínio, né, eles postularam, né, uma das escolas lá da Grécia Antiga, né, postularam, né, que a matéria chegaria a um ponto que eu não mais conseguiria dividir. Qualquer material, pode ser uma maçã, né, se eu for dividindo ela, vai chegar a um ponto que eu vou chegar na menor porção de matéria possível que não pode ser mais dividida. Né? Eles chamaram isso de átomo. Então, o termo átomo, né, significa indivisível, né, vem do grego essa palavra. Então, átomo é uma coisa indivisível. Então, desde essa época, os gregos já postularam, né, que todos os materiais, todas as substâncias são formadas por átomos. Okay? Esse conceito ele ficou perdido por um tempo, mas ele foi, né, resgatado no século XIX, né, volta de 1800 e poucos, pelo cientista inglês chamado John Dalton. Ele postulou um modelo até para os átomos, né, para os diferentes tipos de átomos. E esse conceito ele foi ampliando, né? Novos experimentos foram sendo realizados para se descobrir a grande questão do átomo, que é uma coisa, a gente não consegue enxergar um átomo a olho nu, né? E mesmo com microscópicos muito poderosos aí, né? A gente não consegue ver um átomo isolado. Hoje em dia já existem técnicas, né? Que permite a visualização dos átomos. Mas, no geral, né, para se entender a estrutura do átomo, né, teve que ser feito vários experimentos, né, e que permitiam fazer previsões, né, mas não tinha como ter certeza exatamente como era o átomo. Até hoje a gente não tem essa certeza. Né? Vários modelos foram sendo postulados ao longo dos anos, né, de acordo com os experimentos que eram realizados.
Mas hoje a gente tem um modelo atômico, né, que ainda é o aceito, chamado modelo atômico atual. Já vou falar um pouquinho dele aqui. E a gente entender a estrutura do átomo, pessoal, a gente vai entender a estrutura de tudo que existe no universo, não só no planeta Terra. Ok? Eu vou postar, e aí a gente vai falar de tabela periódica, né? Eu já vou colocar aqui como apresentação. Isso que todo mundo conhece, né, pessoal? Essa é a tabela periódica. Todo mundo com certeza já viu essa figura alguma vez, em livros, né, em aulas de química. Todos vocês já devem ter estudado alguma coisinha de química, pelo menos, né? Devem ter estudado. Então, isso é a tabela periódica. O que tem aqui nessa tabela, pessoal? A gente vê esses símbolos, né? Cada símbolo desse aqui representa um elemento químico diferente. O que são elementos químicos? São conjuntos de átomos do mesmo tipo. Então, cada elemento aqui é caracterizado por um tipo de átomo específico. Okay? E tudo que existe no universo, pessoal, é formado por esses elementos químicos que estão aqui. Na verdade, desses elementos que estão colocados aqui, né, você vê que a gente chega aqui até o 118. Já conhecemos 118 elementos químicos diferentes. Desses 118, 92 são naturais. Ou seja, são elementos que existem na natureza, são produzidos na natureza. Os outros, pessoal, né, então de 118 menos 92, o restante aí, nesses 20 e poucos, eles são artificiais. São elementos que foram produzidos em laboratórios. Esses últimos aqui, na verdade, todos acima do urânio 92, aqui tá vendo urânio 92, todos acima do urânio são artificiais. Então, tabela periódica, pessoal, é uma forma de organizar todos os elementos conhecidos, né, naturais e sintéticos. Como eu falei, né, são 92 elementos naturais. Todos aqui abaixo do urânio, né, com exceção do tecnécio, está. Cadê o tecnécio aqui? Com exceção do tecnécio, esse aqui, no número 43, todos os demais eles são encontrados na natureza. Onde que esses elementos são, como esses elementos são produzidos? São nas estrelas. Pra vocês terem noção, né? O Sol, que é a maior estrela, né, que é a estrela fundamental aqui para a gente, que permite a vida, né, no nosso planeta, né, na Via Láctea, especificamente no planeta Terra. O Sol, pessoal, ele só contém os elementos mais leves conhecidos, hidrogênio e hélio, né? O Sol é uma bola de fogo, se você analisar a composição dele, você vai encontrar lá basicamente hidrogênio e hélio. Por fusão nuclear, o Sol consegue produzir esses dois elementos. Os demais são produzidos em estrelas ainda maiores, né? Então, todos os elementos químicos que existem, pessoal, eles são extraterrestres, né? Eles foram produzidos em alguma estrela, em algum momento aí no passado longínquo, né? E esses elementos, ao longo dos tempos, foram formando, né, os planetas, os vários corpos celestes. Ok? Então, esses elementos, de alguma forma, eles chegaram aqui na Terra. Ok? Então, aqui a gente está representado todos os elementos. Pessoal. A tabela periódica, ela organiza esses elementos. Mas nós estamos falando em átomo ainda, né? O que difere um elemento de outro? Aqui a gente tem elementos, vocês vão conhecer alguns, né? Hidrogênio, como falei, e hélio são os dois menores. Depois a gente tem uma série de outros elementos. Talvez vocês já viram falar de carbono, de nitrogênio, de oxigênio, fósforo, alumínio, né? Ferro, cobre, zinco, prata, ouro, mercúrio, né? Platina. Tudo que existe na natureza, pessoal, é formado por esses elementos. E o que difere um elemento do outro é o tipo de átomo. Né? Como falei, os gregos deram esse nome átomo porque eles acreditavam, né, que era a menor partícula de matéria que poderia existir e que não seria mais possível dividir. Com o passar do tempo, né, a gente continua chamando de átomo, mas os átomos eles são divisíveis sim. Né? Os átomos são formados por partículas ainda menores, que são chamadas de prótons, elétrons e nêutrons. Né? As videoaulas colocam isso bem para vocês, tomara que vocês tenham assistido, né, entendido bem ou relembrado isso de quando vocês estudaram. Né? Mas todo elemento, todo átomo, né, ele é formado por partes ainda menor,
pelo menos 3 partículas aí, né? Que são os prótons, que são carregados positivamente, os elétrons, que são carregados negativamente, e os nêutrons, que são partículas sem carga. A junção dessas partículas forma, né, os elementos químicos. O que difere um elemento químico do outro, pessoal, é o número de prótons que eles possuem no núcleo. E esse número de prótons é a identidade de cada elemento. Ele é chamado de número atômico. Né? Você vê que a tabela periódica, então, ela traz aqui para a gente, né? Tá vendo aqui, né? Aqui tem uma legendazinha para a gente entender. Ó. Li é o símbolo do elemento. Li, na verdade, aqui é o lítio. Né? Aqui nessa tabela ela traz os nomes completos. Então a tabela lá traz o símbolo do elemento. Esta aqui específica traz também o nome do elemento. Ok? Ela traz, pessoal, o número atômico. Está vendo o lítio? O número atômico dele é 3. Quer dizer que o lítio, então ele tem 3 prótons no núcleo. Ele difere do hidrogênio, que só tem um único próton no núcleo. O hélio tem 2, né? O berílio tem 4, o boro tem 5, e assim sucessivamente. Esse elemento aqui, vamos pegar, por exemplo, o ferro. O número atômico dele é 26. Quer dizer que o ferro ele tem 26 prótons, né, no seu núcleo. Os átomos de ferro, né, eles possuem 26 prótons. Então a gente percebe que a gente tem elementos muito leves, com poucos prótons, né, e elementos muito pesados. Eu citei o urânio, né, que é a base aí dos reatores nucleares, né, um combustível nuclear. O urânio, o número atômico dele é 92, ou seja, são 92 prótons que ele possui em seu núcleo. Ok? Então os elementos químicos, né, formam tudo que existe no nosso planeta. Né? A gente vai ver como, nem sempre isolados, às vezes eles se ligam. Tá? Alguns desses elementos são encontrados na forma pura na natureza, mas é extremamente raro, como nós ressaltamos no primeiro PAPR. Né? Esses elementos, geralmente, eles estão ligados uns aos outros, né? Ou ligados com outros iguais a si. Mas então, pessoal, né, isso é o que a gente precisa saber de átomo. Existem diferentes tipos de elementos químicos. Cada elemento químico diferente, ele é formado por átomos diferentes. Ok? O que difere o ferro do cobre? Ambos são metais, né? Mas o cobre, né, ele tem um número atômico 29, ou seja, ele tem 29 prótons no seu núcleo. Né? E o ferro tem um pouco menos, ele tem 26 prótons no núcleo. E assim sucessivamente. Então aqui a gente tem todos os elementos. Tá? Alguns têm uns nomes meio estranhos. Esses nomes, pessoal, desses elementos, vem de acordo com a descoberta, né? Os elementos vão sendo descobertos. Quem descobre, né, vai usando nomes, né, de acordo com a criatividade. Eles buscam nome no grego, no latim, o nome de cientistas, né? Isso é comum nos últimos anos. A gente vê aqui, por exemplo, Rutherford, o elemento 104, né? Ele recebeu esse nome em homenagem ao Rutherford, que foi um dos cientistas que estudaram, né, a fundo os átomos. Né? O ciaborgue, né, é em homenagem ao ciaborgue, né? O bório é em homenagem ao Bohr. E cada nome desses tem uma história. Tá? As pessoas que descobriram, né, usam várias formas. Germânio 32, que foi descoberto na Alemanha, né, na Germânia. E assim por diante. Tá? Cada elemento aqui tem uma história, o nome deles. Os símbolos, né, existe toda uma regra para criar essas simbologias. Não precisa a gente preocupar com isso. Né? Essas tabelas são muito comuns, a gente encontra isso a qualquer momento. A gente não tem que decorar mais símbolos de elementos. Né? Existem tabelas também que vêm com os nomes. Ok? Mas então, tudo que existe na natureza está aqui, pessoal. Né? Seres vivos, por exemplo, né, a gente é formado principalmente, né, por carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, né, fósforo e alguns outros elementos em menores quantidades, como sódio, magnésio, né, cloro em pequenas quantidades, potássio, cálcio. Né. Alguns desses elementos aqui são vitais para a vida. Outros são até tóxicos. Né. O mercúrio, por exemplo, é muito falado, né? O mercúrio é extremamente tóxico, é um metal extremamente tóxico. O chumbo, né? Todos também têm várias aplicações, né, na indústria, mas são também elementos muito tóxicos, né? São chamados os metais pesados. Né? Alguns são extremamente valiosos, pessoal, como o ouro, né? Como a platina, a própria prata, né? Ainda é muito valiosa, né? Isso é explorado nas minas aí, né? Ao longo do mundo, né? Esses elementos aqui de baixo, todos que estão nessa coluna abaixo, são chamados terras raras. São elementos fundamentais também. Né? São chamados terras raras porque eles são muito difíceis de serem
separados uns dos outros, eles são encontrados misturados, né, na natureza, e são muito parecidos, então é muito difícil separá-los, mas são elementos fundamentais, né, para essas novas tecnologias, para os celulares, né, e assim por diante. Cada elemento aqui, né, tem alguma aplicação. Aqueles que não têm, essa aplicação tende a surgir com o tempo, né? Essa última coluna aqui, ó, da direita, são chamados gases nobres. Por exemplo, está vendo aqui o xenônio, né? O xenônio é o xenon, né? Essas lâmpadas que a gente chama de xenon, né? Ela tem esse gás xenônio lá dentro, né? O neon, o neônio, né? O neon também, essa luz neon, né? São lâmpadas, né, que tem esse gás no seu interior. E assim, né, se a gente for contar aqui cada elemento desse, cada elemento tem histórias para assim contadas a respeito, né, sobre as suas aplicações, sobre como eles foram descobertos e assim por diante. Ok? Agora, por que esses elementos estão dessa forma na tabela? Então, né, esses elementos foram sendo descobertos com o passar dos anos, né? Com a ciência foi evoluindo, né, a química especificamente foi evoluindo, né, esses elementos foram sendo descobertos. Alguns já são conhecidos há milhares de anos, né? Outros já foram descobertos mais recentemente, né? Mas ao longo dos últimos 2.000 anos, aí, esses elementos foram sendo descobertos um a um, né? Até se chegar, e de um tempo para cá, né, passamos também a sintetizar elementos, a produzir elementos em laboratório. Esses últimos aqui, por exemplo, né, todos eles são sintéticos, né, são produzidos em laboratório. Mas por que eles estão organizados dessa forma? Por que a tabela tem esse jeitão? Conhecendo, pessoal, a tabela periódica começou a ser produzida, né, no século XIX também, por volta de 1860. Né? Essa tabela moderna que nós usamos atualmente, né, ela foi baseada nos estudos de Mendeleev. Essa tabela moderna ela é baseada nos estudos de Mendeleev. Ele foi quem mais conseguiu, né, melhor conseguiu organizar os elementos que existiam na época dele, por volta de 1860. Né? De lá para cá, novos elementos foram sendo descobertos, e logicamente essa tabela ela foi crescendo, né? Ela foi mudando um pouquinho o jeitão dela. Mas a tabela, pessoal, a gente percebe que existem linhas, que são chamadas de períodos, então são 7 períodos, de 1 ao 7, e ela é formada também por colunas, né? Você vê que são 18 colunas ao total. Okay? Cada coluna dessa, pessoal, elas são chamadas também de famílias. Então tem o grupo 1, que é a família 1, grupo 2, até o grupo 18. Quando a gente pensa em família, são coisas parecidas. Uma família, né? A gente espera que todo mundo de uma mesma família tenha algumas características em comum. Eles não têm que ser idênticos, né? Ninguém não é mesmo, a não ser que seja gêmeos idênticos, né? Mas fora isso, né? Os irmãos eles trazem traços em comum da família. E aqui a ideia é a mesma, né? Os elementos que estão aqui na mesma coluna, eles são da mesma família. Então eles são todos parecidos, pessoal. Né? Todos, se está na mesma família, que está no mesmo grupo, na mesma coluna, é porque eles têm características semelhantes. E de uma forma geral, pessoal, né, todos os elementos da parte, né, esses que estão aqui nesse verdinho, meio. É um verde mesmo, é um verde mais. Não sei se é mais claro ou mais escuro. Esses elementos que estão aqui, né, o boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Todos que estão à esquerda são metais. A gente conhece metal aí na natureza. A gente sabe que o alumínio é um metal, o ferro é um metal, o zinco é um metal, o cobre, a prata, o ouro. O cálcio também é, o potássio, o rubídio, o césio. Todos os elementos, né? Essa parte que divide a tabela mesmo, né? Os elementos que estão à esquerda aqui, todos são metais. O que é metal? Né? São elementos, né? Que eles podem ser usados para formar fios, eles são dúcteis e também são maleáveis. Você consegue formar lâminas, né? Chapas com os metais, também consegue se formar fios. Ok? Os elementos que já estão à direita aqui, pessoal, que esses aqui, o boro, o silício, o germânio, o arsênio, antimônio, telúrio e polônio, são os chamados semimetais. Eles estão, né? Eles têm características de metal, silício, por exemplo, né? Mas também tem características de não metais. Todos que estão à direita aqui são não metais. Okay? Os que são não metais, eles não têm nada a ver com metal. Eu estava falando de metal, né? Os metais, eles são dúcteis, você pode formar fios com eles. A gente faz fios de cobre. Né? Por que eu faço fio de cobre e não de prata? Questão de preço, né? De acessibilidade. O cobre ele é muito mais barato e é eficiente, mas qualquer outro desses elementos aqui poderia ser usado para fazer fios de luz. Ok?
Por que eu não faço um fio de ouro, né? Posso fazer também, mas é extremamente caro o ouro. Vou usar um elemento mais barato, que é mais abundante na natureza, né? Mas os metais, eles são dúcteis, eles são maleáveis e eles têm brilho, pessoal. Eles têm um brilho característico, né, que a gente percebe. A gente vê claramente o que é um metal somente pelo brilho, né? Os não metais já não têm nenhuma dessas propriedades. Eles não têm brilho, né? Eles não podem formar fios, não são dúcteis, né? E não são maleáveis. Você não consegue formar lâminas com nenhum desses elementos. Muitos deles até são gases na temperatura ambiente, como o cloro, o flúor, todos os gases nobres aqui da família 18 são todos os gases na temperatura ambiente. Né? O oxigênio, na natureza, é encontrado na forma de gás também. Okay? O nitrogênio também. São os dois maiores componentes da atmosfera, né? O nitrogênio e o oxigênio. Ok? Então, a tabela, pessoal, ela permite a gente organizar os elementos. E você vê que ela é organizada em ordem crescente de número atômico. E não tem falhas, né? A natureza ela é muito sábia nisso, né? Elas conseguem fazer elementos com um próton no núcleo, com 2, com 3, com 4, até o 92, como eu falei. Né? O restante aqui foi o ser humano que conseguiu fazer de forma artificial. Mas você vê que você vai conseguindo acrescentar prótons e formar elementos diferentes. Né? Isso é a tabela, pessoal. O que a gente tem que saber é isso, né? Que os elementos estão aqui organizados com base nas semelhanças que eles possuem. Né? São muitos os elementos, são 118 atualmente. Como é que eu vou saber a propriedade de 118 elementos diferentes? Né? E os químicos, eles fazem isso, eles tentam, né, pelo menos, agrupar tudo aquilo que é semelhante para facilitar o estudo. Ok? Então, sobre tabela, né, a gente pediu para vocês fazerem um texto, né, sobre a história da tabela periódica. Vocês verem, né, como que isso foi ao longo do tempo, né? As videoaulas que a gente posta para vocês também aqui, né, ela traz esses tipos de informação, desde o conceito de átomo, né, até se chegar à descoberta de um grande número de elementos químicos diferentes, que foi possível organizar esses elementos na tabela periódica. Ok? Você viu que a tabela já tem, ano passado, né, ela fez 150 anos, ano passado não, na verdade, em 2019, né, ela fez 150 anos, você vê que já tem uma uma história, né? Uma boa história, uma longa história, né? E aquela vem sendo reformulada de lá para cá. Ok? Nesse PAPR2 também, pessoal, a gente colocou, né? Todos os PAPRs a gente vai trazer algumas coisas que são importantes para vocês, tanto do ponto de vista teórico, né, da química, e quanto do ponto de vista mais aplicado. Né? Você vê que nesse PAPR2 a gente trouxe esse texto para vocês sobre 10 produtos químicos extremamente perigosos. A gente sempre vai estar trabalhando com essa questão de riscos químicos, né? Porque existem, né, esses elementos, a gente vai ver que eles se combinam, né? E uma vez combinados, pessoal, mesmo eles puros ou combinados, eles podem formar compostos extremamente tóxicos para o ser humano, né? E o profissional de segurança do trabalho, ele tem que ter esse conhecimento, né? Ele tem que saber se aquele produto que ele está trabalhando, né, que está sendo usado naquela empresa, se é tóxico ou não, e se é, o que é, qual o perigo que ele tem, né? Então, isso aqui é mais para chamar a atenção de alguns produtos, né, que são usados extremamente tóxicos, nocivos, né, para a saúde humana. Né? Isso foi o PAPR2. No PAPR3, pessoal, a gente está tratando de um tema extremamente importante, então nós já sabemos, né, que tudo que existe na natureza, né, é formado por elementos químicos. Agora, esses elementos químicos, como eu falei, 92, que são os naturais, então tudo que existe na natureza, né, é formado por esses 92 elementos químicos. Só que, na maioria dos casos, esses elementos eles estão ligados, pessoal. Os elementos eles podem se combinar uns aos outros e para formar compostos. Eu vou voltar aqui na minha tabela. Aqui, por exemplo, pessoal, a gente tem um elemento químico, por exemplo, o hidrogênio, um outro elemento químico é o oxigênio. Né? Existe na natureza o hidrogênio na forma de gás. Então, o gás hidrogênio que ele é encontrado, que é produzido lá no Sol, ele é o H2. São dois átomos de hidrogênio que estão ligados um ao outro. Né? O oxigênio também, que existe aqui na nossa atmosfera, né? Você sabe que 21% da massa da nossa atmosfera é o gás oxigênio. É um gás fundamental para a vida. Né? A gente precisa de... A gente respira, pessoal, não é porque é bonito. Né? A gente respira para obter oxigênio. E por que a gente precisa do oxigênio?
ele é fundamental para a gente gerar energia, né? Que a gente ingere, a nossa energia ela é produzida pela combustão dos alimentos que a gente ingere. O combustível nosso está nos alimentos que a gente come, né? Só que para esses alimentos, né, serem transformados em uma energia útil, eles têm que reagir com o oxigênio, né? É isso que acontece no nosso organismo, por isso que a gente respira, né? O oxigênio também é um carro, né? Ele só funciona, o carro, né, tem, lógico que ele tem um combustível, que pode ser a gasolina, pode ser o etanol, todas as substâncias químicas, tá? Mas para a gasolina, né, para você extrair a energia que existe ali na gasolina e movimentar o automóvel, essa gasolina tem que passar por uma reação de combustão, uma reação de queima, né? E para isso precisa do oxigênio. É um processo semelhante que acontece no nosso organismo. O oxigênio que é encontrado na natureza, pessoal, não é um único átomo de oxigênio. São dois, é o O2. São dois átomos de oxigênio que estão ligados um ao outro. Mas como que eles se ligam? Por meio de ligações químicas. Então nós sabemos que os átomos se ligam. A maioria deles se ligam uns aos outros. Por exemplo, né, no nosso planeta, né, a molécula mais comum é a água. E água, pessoal, vocês sabem disso com certeza, já viram falar alguma vez. A água é uma junção de dois átomos de hidrogênio que se liga a um átomo de oxigênio. Isso é água. Eu tenho até a fórmula dela aqui atrás, né? E como que se junta? Tá vendo? Isso aqui são várias estruturas da molécula de água, né? Mas a água ela é o H2O. Cada hidrogênio está ligado ao átomo de oxigênio. Esse traço que está representando essa ligação, né? Mas como é que os elementos conseguem se ligar uns aos outros, pessoal? Há três formas básicas de ligação, né? Tem uma ligação que é chamada ligação iônica. A ligação iônica ela é comum, por exemplo, no cloreto de sódio. Todo mundo também já viu falar do cloreto de sódio, não? É o famoso sal de cozinha. O sal de cozinha é cloreto de sódio, pessoal. É uma junção de um átomo de sódio, que é o Na, com o cloro, que é o Cl. NaCl é a fórmula, né? Esses dois átomos, eles se ligam para formar o cloreto de sódio, né, na forma de ligação, a gente chama de ligação iônica. Né? Porque os átomos, nós falamos, eles contêm prótons, elétrons e nêutrons. Alguns átomos, pessoal, os elétrons são essas partículas negativas que existem no átomo, né? Alguns átomos tendem a perder elétrons e outros a ganhar, né? E quando isso acontece, né, no caso do sódio e do cloro, eles se unem dessa forma, né? O sódio doa elétrons para o cloro. Isso forma uma ligação muito forte entre os dois. É uma doação mesmo de elétrons. Já tem outros compostos, pessoal, que são chamados compostos covalentes. Eles são formados, a água é um exemplo que estava colocado aqui. Aqui na água não há doação de elétrons. Os elétrons são compartilhados entre os átomos. Então, ninguém doa para ninguém, né? Eles usam, né? Aqui está sendo mostrado, tá vendo? Esses pontinhos aqui são os elétrons. O hidrogênio, cada hidrogênio tem um elétron, né? Os oxigênios têm 6. O hidrogênio, ele compartilha esse elétron dele com o oxigênio. E com isso, eles compartilham um par de elétrons, né? Isso forma uma ligação entre esses átomos e forma a molécula de água. Ok? Esse é o segundo tipo de ligação, a ligação covalente. E um terceiro tipo de ligação, pessoal, é o que existe nos metais. Quando você pega uma barra metálica, por exemplo, uma barra de ferro, uma barra de alumínio, né, uma janela de alumínio dessas que a gente vê muito aí na construção civil, né? Ali, pessoal, cada átomo de alumínio está um do lado do outro, né? E os elétrons estão deslocalizados ao redor desses átomos, né? É por isso que os metais são bons condutores de calor, tá? São bons condutores de eletricidade. Qualquer metal como falei, né? Não somente o cobre que a gente usa muito, né? Todos os demais metais são bons condutores de calor e de eletricidade. Porque esses elétrons estão livres. Então, existem três formas dos elementos se combinarem. Tá? São a ligação iônica que existe nos compostos iônicos, né? A ligação covalente que existe nos compostos covalentes e a ligação metálica, né? Que existe nos metais. Ok? Então, é importante aqui vocês saberem, né? Nós falamos, por exemplo, de gasolina. Né? Gasolina é um composto químico. Na verdade, a gasolina é uma mistura de vários compostos químicos, né, que são extraídos, são produzidos a partir do petróleo. Ok? Mas, né, as várias moléculas que formam a gasolina, né, que são moléculas de hidrocarboneto, elas são basicamente, pessoal, carbono ligado a hidrogênio. Né? Então, o que mais tem na gasolina é carbono ligado a hidrogênio. Okay? Existem diferentes outros tipos de compostos, tá?
tem composto todo tipo que você imaginar aí, né? Então, há várias possibilidades de combinação entre os elementos, ok? Mas isso é importante vocês saberem, né? Existem diferentes tipos de elementos na natureza, né? Esses elementos, na maioria dos casos, eles se combinam com outros. Por exemplo, pessoal, o ferro. O ferro não é encontrado na natureza nessa forma pura, né? A gente consegue obter o ferro puro por meio da metalurgia, né? Tem toda essa mineração do ferro, né? Que o ferro é encontrado na natureza na forma principalmente de hematita. A hematita é o Fe2O3. São átomos de ferro que estão ligados ao oxigênio. Ok? Para a gente obter o ferro puro, a gente tem que fazer essa separação, né? Tem todos esses autofornos aí que tem todo um processo metalúrgico, né, que separa. A maioria dos metais é encontrada assim, né? Elas são encontradas na forma que a gente chama de óxidos, né? Eles estão combinados com o oxigênio. E aí, né, a função da metalurgia, da siderurgia, é separar esses metais, né, dos seus óxidos, da forma que eles existem na natureza. Ok? Mas é importante então vocês saberem, né, que existem esse tanto de elementos químicos, né? Alguns, como eu falei, são sintéticos. Esses elementos se combinam para formar tudo que existe na natureza. Né? Eu pego, por exemplo, o açúcar, né, que a gente usa muito nas nossas casas. Né? O açúcar é uma substância pura. Né? O açúcar é a sacarose. A maior parte do açúcar que a gente usa é extraído da cana de açúcar. Né? A sacarose, pessoal, é uma molécula complexa, mas ela é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. Tem uma ligação específica entre eles, né? São vários átomos de cada. Né? Na verdade, né, o açúcar, né, são 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios que se juntam, né, para formar essa molécula que é chamada sacarose. E assim vai, pessoal. Então existem diferentes tipos. Tem moléculas ainda mais complexas, né? A gente pensa nas proteínas que formam a nossa unha, né, o nosso cabelo, a nossa pele. A carne, de uma forma geral, é quase que proteína pura, né? Proteínas são moléculas ainda mais complexas, né? Mas elas são basicamente carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre, hidrogênio. Mas são estruturas muito complexas e grandes. Mas a gente sabe, então, que os elementos se combinam por meio de ligações químicas para formar compostos, né? Iônicos, compostos covalentes e compostos metálicos. Agora, pessoal, é importante também a gente entender que as moléculas, elas interagem umas com as outras. As moléculas, os átomos são extremamente pequenos, pessoal, como eles são invisíveis a olho nu. Aqui eu estou com aqui uma figura da molécula de água. Isso aqui é uma fórmula molecular que a gente chama, né? Aqui está sendo representado, né, os átomos que compõem a molécula de água, a forma como eles estão ligados. Se eu pegar, pessoal, um único copo de água, vai conter ali milhões e milhões de moléculas de água. Essas moléculas são extremamente pequenas e invisíveis a olho nu. Mas nós sabemos que elas existem, né? E elas são desse jeito, elas são, a gente chama de geometria angular. E as moléculas, pessoal, elas interagem umas com as outras. Então, a gente está falando de vários tipos de interação aqui, né? Quando eu penso numa molécula de água isolada, né, aqui já há uma ligação entre o hidrogênio e o oxigênio. Mas quando eu penso em milhares de moléculas de água, né, que estão, por exemplo, num copo de água que a gente está bebendo, que acabou de tomar ou vai tomar daqui a pouquinho, né, essas várias moléculas, elas interagem umas com as outras. Ok? A água, especificamente aqui, ela interage uma com a outra, pessoal, por meio que a gente chama de ligação de hidrogênio. O que é a ligação de hidrogênio? São o que a gente chama de forças intermoleculares. Né? Todos os compostos, eles interagem uns com os outros por meio de interações intermoleculares. Essas interações são muito importantes, né? São essas interações que são rompidas, por exemplo, né, quando um gelo derrete. O gelo é água no estado sólido, né? Para você fazer o gelo derreter, você tem que quebrar algumas dessas interações, essas linhas pontilhadas que estão sendo representadas aqui. São as interações entre uma molécula e outra. Okay? E quando a gente evapora, quando a água vira vapor, né, ela passa do estado líquido para o estado gasoso, aí sim a gente rompe todas as ligações de hidrogênio que existem na água, pessoal. Né? No estado gasoso, as moléculas de água elas estão livres. Elas não se interagem umas com as outras. Tá? E já no estado sólido, elas interagem ao máximo. Né? No estado líquido, há um intermediário. Né? Há algumas interações, mas não muitas como no estado sólido. Então, né, aqui só aproveitando que é a molécula de água para a gente concluir isso, né? A gente sabe, então, que existem diferentes elementos químicos na natureza,
Aqui estou representando dois deles, hidrogênio e oxigênio. Esses elementos, eles podem se combinar uns aos outros. No caso específico da água, né, é uma combinação de hidrogênio com oxigênio, dois hidrogênios para um oxigênio, isso forma uma molécula de água. Okay? Essas moléculas de água individuais, elas interagem umas com as outras por meio de interações intermoleculares. Okay? Essas interações são extremamente importantes para a gente entender o comportamento desses materiais. Né? Por que a água, pessoal, se mistura muito bem, por exemplo, com o álcool? Você pode misturar água e álcool. A gente usa essa mistura muito, né? Nessa pandemia, estamos usando aos montes, né? É o chamado álcool 70. Né? Álcool 70, a gente vai ver ainda essa questão de concentração de soluções, mas o álcool 70 é uma solução, né, de água e álcool. É 70% de álcool, 30% de água. Mas a água e o álcool se misturam muito bem. E já a água não se mistura com o óleo de cozinha. Ela não se mistura com a gasolina. Né? Porque as substâncias, pessoal, elas podem ser polares e apolares. Substâncias polares, e a água é uma substância polar. O fato dela ser polar, ela vai interagir muito bem com tudo que for polar. O álcool é polar, o sal de cozinha, né, ele é polar, ele dissolve em água. O açúcar também tem polaridade, por isso que o açúcar dissolve em água, né? Já o óleo não, o óleo é uma substância apolar. Ele não tende a se misturar com a água. A gasolina, idem, né? Ela é também uma molécula apolar. Ok? O que define se uma molécula é polar ou não é o tipo de átomo que a forma. Mas é importante a gente saber, né, que tudo que é polar, né, existe uma regra em química que semelhante dissolve semelhante. Ou seja, substâncias de polaridades iguais tendem a se misturar. Água com álcool, água com sal, água com açúcar. Né? Já, e substâncias, né, o óleo com a gasolina mistura perfeitamente bem. Por exemplo, uma pessoa que trabalha em uma oficina, né, você está com a mão suja de graxa. A graxa é uma substância também apolar. Você não consegue lavar a mão suja de graxa com água pura. Você vai ter que usar, né? Geralmente os mecânicos eles usam, né, solventes. A própria gasolina poderia ser usada, né? A gasolina sim consegue limpar a graxa da sua mão. A água não, porque são substâncias de polaridade diferente. OK? Mas então, com essa parte, né, fechando aqui o PAPR3, é importante que a gente conheça, então, né, que a gente saiba que existem diferentes elementos químicos na natureza. Esses elementos se combinam para formar compostos, né? E esses compostos, sim, é o que existe realmente na natureza, né? Pouquíssimos desses elementos aqui estão na forma pura na natureza. No geral, eles estão combinados com outros átomos para formar compostos, né, iônicos, covalentes e metálicos. Para se formar esses compostos, esses átomos têm que se ligar com outros, ou iguais a si, ou com outros átomos diferentes. Okay? E as várias moléculas que são formadas pela combinação desses diferentes tipos de átomos, de elementos, né, elas interagem com outras moléculas iguais e diferentes a elas. Ok? Eu esqueci de mencionar, né, muitas dessas famílias elas recebem nomes, né, porque são famílias mais famosas. Né? Eu falei para você dos gases nobres. Essa família 17 ela é chamada de halogênios. Né? A família 1 são os metais alcalinos, a família 2 são os metais alcalinos terrosos. Todos esses aqui que estão aqui em vermelho são os chamados metais de transição. Então tem alguns nomes específicos que não são tão importantes aqui para a gente. Tá joia? Mas isso é o que vocês precisam de saber a respeito da, né, da tabela periódica e das ligações, né, que é o que a gente trabalha. Você vê que nesse PAPR3, né, a gente passou o vídeo aula para vocês, falando das ligações entre os elementos, né, falando da polaridade, por que tem moléculas que são polares e outras não, e também falando das forças intermoleculares. Né. Dependendo da polaridade, as moléculas vão ter diferentes tipos de forças de interação entre elas. É muito importante que vocês assistam, tá, pessoal? Quem ainda não fez isso, faça. Isso não é uma disciplina. Né? Você consegue, talvez, fazer a atividade sem assistir essa videoaula, mas não é o correto. Tá? Você vai fazer uma atividade muito melhor, né? Se vocês se assistirem essas videoaulas, porque isso vai melhorar o conhecimento de vocês a respeito da matéria. E, logicamente, se assistiu a videoaula, ficou com dúvida, né? Traz aqui para a aula síncrona, me mande no WhatsApp, a gente discute isso, né? A gente tenta explicar da forma que for possível. Né? Então, isso aqui era o PAPR 3, tratando de ligações, né, e de interações. Então, a gente pediu aqui uma atividade, pessoal,
que até se encerrou, né? E logicamente, se alguém não conseguiu fazer por algum motivo, entre em contato, tá, pessoal? A gente coloca prazos, a gente tem que colocar prazos, senão vira uma bagunça. Mas se aconteceu algum problema, você não conseguiu entregar a atividade, entre em contato com a gente, tá? Alguns colegas fizeram isso, não há problema algum, né? Desde que tenha uma justificativa plausível, né? A gente vai aceitar a entrega. Nessa atividade, que me pediu para vocês, né, escolher uma substância química, pessoal, de seu interesse. Qualquer substância química. Ah, eu vou pegar o sal, vou pegar o açúcar, vou pegar a gasolina, eu vou pegar um veneno que eu tenho interesse, eu vou pegar um elemento, né, um agrotóxico, o arsênio, vou pegar um metal. A gente deixa vocês livres, né? Logicamente seria interessante pegar alguma substância que tenha alguma aplicação, né, em algum interesse que vocês, né, algum fármaco, né, algum medicamento, né? Uma substância que vocês tenham algum tipo de interesse. A gente sempre tem um interesse em alguma substância, né? Pode ser o álcool, né? E tem diferentes, né? Um número gigantesco de substâncias químicas aí. Né, nas aulas anteriores, né, nas leituras que a gente sugeriu, a gente falava de algumas dessas substâncias. Né? Então, eu pedi para vocês escolherem uma, pessoal, né, e fazer uma pesquisa sobre aquela substância. É fácil de encontrar essas informações. Né? Saber que tipo de ligação química que existe ali, né? É uma ligação iônica, covalente, metálica. Essa substância ela é polar ou não, ela é apolar. Isso é importante a gente saber. Né? E também as forças intermoleculares que existem naquela substância. Já vê que esse conjunto de conhecimentos aqui são importantes, né? Se for uma substância, por exemplo, uma substância perigosa, é vital que a gente saiba essas propriedades dela. Né? Se for uma substância, por exemplo, apolar, opa, né? Eu sei que essa substância não vai misturar em água. Se, por exemplo, houver algum derramamento dessa substância, né? Talvez vai ser mais fácil eu conseguir separá-la. Vamos supor que há um derramamento de uma substância tóxica, só que é apolar em água, né? Num rio. Talvez eu vou conseguir separar isso, né? E conseguir retirar boa parte desse material. Agora, se for uma substância tóxica e, porém, polar, ela vai dissolver em água, ela vai se combinar com a água. E aí? Como é que eu vou conseguir fazer o tratamento disso? Né? Vai dificultar o meu processo. Mas então é importante a gente conhecer, né? Saber que ligação química que existe, saber a polaridade da substância e também saber as forças intermoleculares. Que coisa a gente vai conseguir saber como que ela vai se comportar em determinado ambiente. Ok? Esse foi o nosso último PAPR, né? E por fim, pessoal, para a gente finalizar essa aula de hoje, né? É o PAPR 4 que está em vigor, tá vendo? A gente vai fazer, a gente deu um prazo maior, né? Tá pegando esse final de ano, né? Uma época complicada. A gente sabe que é uma época ruim de estudar, né? Eu já fui estudante também. Vai chegando a época de Natal, a gente vai ficando no marasmo, vai ficando com a cabeça ruim para estudar, né? Por isso que a gente deu esse prazo maior. Lógico que janeiro também não é a melhor época, né? Mas foi o que tem para a gente, nosso calendário está em vigor, né? A gente vai fazer um encontro síncrono sobre esse assunto, né? Lá no dia 9, ok? E aí vocês perceberam, pessoal, que nesse PAPR 4, a gente já vai estar tratando de compostos orgânicos e inorgânicos, né? Tanto propriedades quanto reações. Vocês viram que eu já postei a nossa avaliação. Ou seja, a principal atividade da disciplina, né, a mais valiosa de todas, é essa avaliação. Você vê que ela vale 5 pontos, né? Metade da nota está tudo aqui. E, logicamente, a avaliação também é a parte assim, mais que tem um pouquinho de mais de complexidade, né? Mas é uma avaliação, quem já olhou, é uma avaliação muito tranquila. Né? É uma avaliação que vocês vão conseguir fazer fazendo pesquisas. E totalmente voltada para a área de segurança do trabalho. Né? Tudo que a gente está perguntando aqui, né, são assuntos que o técnico de segurança do trabalho precisa de saber. Principalmente, né, você vê que ele vai tratar muito dessa questão de riscos, né, da gestão de riscos. E toda aquela simbologia, né? A gente vê caminhões que transportam produtos químicos perigosos nas rodovias, você vê que eles têm toda uma simbologia lá, né? Tem alguns números, tudo aquilo tem um significado, né? É o que a gente está trabalhando nesse PAPR 4. Mas então, pessoal, né? Nós falamos, eu já vou aproveitar nesse finalzinho aqui, só para a gente já tecer alguns comentários sobre esse PAPR 4. Né? Nós falamos, então, que existem diferentes tipos de compostos na natureza, né? Os compostos são formados pela junção, né, pela ligação de elementos químicos. Como o número de compostos, pessoal, é muito grande, né, esses compostos eles foram divididos, também para facilitar o estudo. Né? Existem os compostos metálicos, que não entra aqui, e tudo que não for metal, né,
foram classificados em compostos orgânicos e inorgânicos. Isso aqui é histórico, pessoal. Nos primórdios, eles chamaram de compostos orgânicos aqueles compostos que existiam nos seres vivos. Tudo que era oriundo, né, existia numa planta, em qualquer, ou num animal, ou mesmo no micro-organismo, né, todas as substâncias que eram, né, que eram descobertas e eram extraídas desses seres vivos, né, recebeu o nome de composto orgânico. Tudo que era, né, do reino, que a gente chama do reino mineral, né, ou seja, daquilo que não é vivo, foi chamado de inorgânico. Tá? Com o tempo, essa classificação teve que mudar, né? Hoje em dia, a gente chama de composto orgânico todos aqueles compostos que são formados por cadeias carbônicas. O elemento carbono, né? Ele é muito presente nos seres vivos. Mas também há compostos orgânicos sintéticos que não existem em seres vivos, né? Então, a gente não pode chamar mais de orgânico somente aquilo que tem origem em seres vivos. Tá? Então, composto orgânico nos dias atuais é todos os compostos que são formados por cadeias do elemento químico carbono. E o número de compostos orgânicos é muito grande, né? Só para citar, né? Plásticos, né? A maioria das tintas, a maioria dos medicamentos, quase tudo é composto orgânico, né? Os seres vivos, basicamente, né? A gente é formado por um grande número de substâncias orgânicas, né? Como carboidratos, lipídios, proteínas, né? Ácidos nucleicos, que é o DNA, o RNA. Okay? Então, orgânico é que tem cadeia carbônica e inorgânico que não é formado por cadeia carbônica. Essa divisão é simplesmente didática, né, para facilitar o estudo. E tanto os compostos orgânicos quanto os compostos inorgânicos, pessoal, eles possuem propriedades. Essas propriedades têm que ser conhecidas, né? Aquelas propriedades mais importantes, né? Que propriedades são essas? Temperaturas de fusão e ebulição. O que é a temperatura de fusão? Né? É a temperatura que é uma substância muda de estado sólido para o líquido. Né? A temperatura de ebulição é do líquido para o gasoso. Né? Todos os elementos, pessoal, os compostos, eles possuem uma propriedade chamada densidade, que é a relação de massa e volume. Uma propriedade também muito importante da gente conhecer, né, dos compostos. Tem compostos que são muito densos, né? Outros já são pouco densos. Né? Um composto muito denso, né, uma pequena quantidade dele tem um peso considerável. Né? O chumbo, por exemplo, é um elemento muito denso, né? Se você pegar 1 litro de chumbo, pessoal, ele vai pesar 13 quilos. Né? 1 litro de água pesa exatamente 1 quilo. Então, a densidade da água é 1, né? A densidade do chumbo é 13. Então, tem elementos mais densos, outros menos densos, né? Eu falei de temperaturas de fusão e ebulição, né? É a temperatura que essas substâncias mudam de estado físico. Né? A água, por exemplo, entra em ebulição a 100 graus Celsius. O etanol entra em ebulição a 78. A acetona entra em ebulição a 56 graus. Então, as substâncias elas têm propriedades diferentes. Né? Tanto propriedades físicas quanto propriedades químicas. Tá? As propriedades físicas são essas coisas que a gente consegue, né, determinar que está relacionado a fenômenos físicos. Já as propriedades químicas, pessoal, estão relacionadas a como que as substâncias reagem. São as chamadas reações químicas, né? Quase substância nenhuma que existe na natureza, elas são inertes, né? Quase todas as substâncias tendem a reagir com alguma coisa, né? O que é reação química, pessoal? Né? São processos que muitas das substâncias sofrem, né? E elas são transformadas em outras. Reações químicas existem aos milhares aí na natureza, né? No nosso organismo, né? A gente, para fazer a digestão de um alimento que a gente ingere, acontece ali muitas reações químicas, né? Que vai decompondo esse alimento. Para a gente produzir um medicamento, né, você vai ter que combinar uma série de elementos químicos diferentes, né, você vai fazer reações químicas. Né? A queima, pessoal, a queima é uma reação química, é uma reação chamada de combustão. A explosão, né, é uma reação química, são chamadas reações explosivas. Né? Então, diferentes tipos de substâncias sofrem diferentes tipos de reações. E é importante que a gente conheça algumas, né? E como eu falei, principalmente daqueles compostos que são perigosos. Que tem compostos, você pode usá-lo sem problema algum, ele não tem nenhum tipo de toxicidade. Mas se porventura ele combinar com algum outro elemento, né, que ele reage, ele pode já reagir e formar um composto tóxico depois daquela reação. Então, né, para algumas substâncias que são usadas aí no cotidiano, né, das empresas,
Você tem que conhecer muito bem como que ela reage quimicamente. Com o que ela reage? Ela reage com a água? Tem substâncias, pessoal, que não podem entrar em contato com a água, elas explodem. O sódio metálico, por exemplo, é uma. Se você jogar um pedacinho de sódio que seja em água, acontece uma explosão na hora. Então tem que se conhecer, né? Para algumas substâncias específicas, tem que se conhecer a como que ela reage quimicamente. Tem substâncias que elas não podem ser guardadas juntas no mesmo armário, né? Você tem que colocar uma em um canto, outra em um outro canto muito longe. Porque se elas ficarem próximas, elas vão reagir quimicamente e pode ser uma reação, por exemplo, de explosão, né? Muitas dessas explosões que acontecem em algumas fábricas que a gente vê de vez em quando, né? Foram reações químicas que ninguém quer que uma explosão aconteça, né? Que é um acidente, lógico, mas é algum vazamento e as substâncias entram em contato, né? E, por exemplo, pode ter uma reação que pega fogo, né? Uma reação de combustão, pode ter uma reação explosiva. Uma reação explosiva, pessoal, é uma reação que libera muita energia e que forma gases. E os gases se expandem. Então, né, forma o que a gente chama de onda de choque. O gás vai se expandindo e carregando aquela energia consigo, né? Então, onde passa, né? Quem tiver contato com aquela onda de choque, tá em maus lençóis, né? Então, né, é importante, muito importante que vocês assistam essas videoaulas, ok? Como eu falei, qualquer dúvida que tiverem, me mande, se tiverem, né? E leiam, pessoal, essas duas reportagens que a gente coloca aqui. Elas são parecidas, tá? Uma complementa a outra, né? Mas elas trazem toda essa questão de riscos químicos, né? Vai trabalhar com vocês aqui toda a questão de simbologia, né? O que cada símbolo significa, né? Algumas questões da nossa prova vai sair dessas duas reportagens. Joia? Então é importante que vocês, né, assistem essas videoaulas aqui, leiam esses dois materiais, ok? E aí sim vocês vão poder resolver essa avaliação. Joia? Essa avaliação a gente está colocando um prazo final lá, mas se precisar também a gente vai deixar aberto até o final do semestre. É a parte mais importante da disciplina, pessoal. Então, logicamente, vocês têm que fazer essa avaliação de uma forma caprichada, tá? Não façam de qualquer jeito, não. Ela pode ser manuscrita, tá ok? Vocês podem fazer isso à mão, né? E depois vai me mandar a foto, né? Com as respostas, né? Em um único arquivo. Se quiser fazer também digitado, pode. Tá? Mas isso aqui não é para copiar, pessoal. Quem copiar isso aqui, né? Vai estar cometendo um erro terrível, cara. Vocês têm que aprender o que está colocado ali. O que está ali é o mínimo que a gente tem que saber dessa disciplina. Ok? Então, eu espero que vocês façam, né? Uma avaliação. Façam com consciência. Se estiver tendo alguma dificuldade, não precisa ter vergonha nenhuma não de perguntar para mim, pode perguntar para algum colega, mas façam vocês mesmos uma avaliação, cada um faça a sua. Tá? Vai ser importante vocês desenvolverem a escrita de vocês, desenvolverem a leitura, né? Vocês vão ter que ler sobre esses materiais, vai melhorar o conhecimento de vocês, ok? E vai melhorar a argumentação de vocês para problemas futuros, tá? Mas era isso, pessoal. O que eu tinha para falar por hoje era isso. Aí alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Aproveitem agora o momento. Alguém tem alguma coisa a acrescentar, a falar, a sugerir, ou a reclamar? Fiquem à vontade, tá? Se não tiver, né, a gente vai encerrar por aqui. Alguém? Pessoal, boa noite. Boa noite, Elisângela. Eu só queria fazer um pedido para o senhor, se o senhor pudesse enviar a aula que o senhor gravou para a gente. Não, com certeza. Que assim que acabar aqui agora, assim que eu finalizar a gravação, vai demorar mais ou menos uma meia hora para o sistema processar, sabe? Assim que tiver processado aqui, eu já converto para um link de YouTube e posto, tá joia? Tá? Não precisa ser hoje, não. Estou mandando. É só porque é bom Não, para gente. não, mas eu gosto de fazer isso rápido, né? Que hoje mesmo já chega essa gravação aqui para mim. Então eu falei, daqui uma meia hora, no máximo uma hora, essa gravação já vai estar disponível. Eu já posto, tá? Se eu não conseguir fazer isso hoje por algum motivo, amanhã logo cedinho eu já estou fazendo, tá bem? Tá, joia. Obrigada. De nada. Falou, Sirlene. Eu que agradeço, tá, Sirlene? Isso aqui é mais que a minha obrigação. Eu que peço desculpa, pessoal, as duas quintas passadas aí que eu não consegui trabalhar com vocês. Tá? Eu não fiquei tão preocupado, porque eu saberia que a gente teria outros dias, né, para a gente repor isso. Mas eu peço desculpa novamente, tá? E lógico que a gente está sujeito, né? Igual acontece com vocês, acontece com a gente também, né? Nesse momento de pandemia. Mais alguém, pessoal? Obrigado, tá, Paloma. Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar aqui então. Eu vou encerrar a gravação.